Intenções para a nossa celebração. 7º dia de José Carlos dos Santos. Em ação de graças, a Beata Francisca de Paula de Jesus em Axica, a Dom Pedro Cunha Cruz, nosso Bispo, ao Papa Francisco, em ação de graças à família Souza Silva, pela beatificação da serva de Deus Madre Teresa Margarida e do servo de Deus Dom Otto Mota, pela canonização da Beata em Axica e do Beato Padre Vitor, pelos devotos de Inhaxica. A pedido de uma graça à família Maciel Pereira, a pedido de uma graça à família Santos Maciel, a pedido de uma graça para Edmilson Santos Maciel, pela saúde de Leandro Aparecido Rocha Lopes, pela saúde de Miristela Maciel Silva Almeida e pela saúde de Mauro José de Souza Silva, pelo aniversário de José Milton da Cunha, pelos nossos irmãos falecidos, Geraldo Vilela, João José da Cruz, João José da Cruz Filho, Lídia Maria da Cruz Carvalho, 4 anos de falecimento, Luísa de Lourdes Maciel Ferreira, Maria Célia Ferreira, 5 meses de falecimento, Maria Rita Delfino, Moacir Aprígio de Araújo, Moisés da Cruz, Nilce Silva Maritânio, pelas almas do purgatório, Renato Vilela de Paula, Sebastião Delfino, Vinícius Pena Stelman. Jesus é o bom e belo pastor do rebanho, o povo de Deus. Ele é o pastor justo, compassivo e misericordioso. Está ao lado do seu povo, oferecendo a sua vida e sua salvação. É necessário que haja entre nós e o Cristo um relacionamento profundo de amizade, de vida e de presença. Ele é o nosso Salvador. Nele podemos e devemos confiar. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Amemos o Senhor, o bom e belo pastor da humanidade. Nosso amor nesta flor, Maria, queremos louvar ao Senhor por te criar. bendito seja Deus que nos reuniu aqui, bendito seja Deus que nos fez amar assim. Louvado seja Deus que nos reuniu aqui. Louvado seja Deus que nos fez amar assim. Aleluia, aleluia. Glória a ti, Senhor. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. No dia de hoje é uma alegria ser um fruto bendito entre as mulheres. A Mãe Santíssima, aqui representada na sua imagem, de Nossa Senhora de Fátima, e a Beata Inhaxica, que está também representada nessa sua imagem. E a alegria é saber que entre estas duas escolhidas de Deus há uma profunda amizade, um carinho imenso da Beata Inhaxica para com Nossa Senhora, assim também como de Nossa Senhora para com a Beata Inhaxica, em diálogos, colóquios,
tão saborosos, cheio da doçura do céu, assim também como essa disposição da Beata Inha Chica em ouvir o coração consolador da Mãe Santíssima, o Imaculado Coração de Nossa Senhora. Por isso, no dia de hoje, nós celebramos em Baipendi os 7 anos de beatificação da Beata Inha Chica. Assim como daqui a pouco, encerrada a nossa transmissão, às 19 horas, inicia no santuário a missa por esses 7 anos de beatificação da Beata Inha Chica. Celebrar no dia de hoje esses 7 anos de beatificação, iniciando a novena a Nossa Senhora de Fátima. Eu digo que, para mim particularmente, é o título que eu trago mais próximo do meu coração quando eu invoco a Mãe Santíssima. Tem tantos outros títulos, né, que vão se tornando tão preciosos para nós: Aparecida, Lourdes, a Mãe Peregrina, tantos outros, Guadalupe, a Nossa Senhora das Dores. São tantos títulos, mas para mim, em especial e particular, esse título de Fátima, ele é muito precioso, talvez pela experiência que eu tenho em Varginha, próximo à comunidade de Fátima, de Nossa Senhora de Fátima, que hoje é a paróquia Nossa Senhora de Fátima. Mas naquelas épocas antigas e remotas, lá quando eu comecei a participar, em 90, ali junto do padre João Batista, que hoje está lá como vigário no Mar de São Sebastião em Varginha, mas a gente participava ali junto com o padre João Batista, sempre procurando os conselhos do padre João Batista, conversar com ele, junto àquela comunidade. Depois eu fui ficando muito participativo naquela comunidade, amigos tão queridos ali. Depois também fui envolvido quando fui para Ribeirão Preto, estive em Ribeirão Preto, também numa paróquia chamada Nossa Senhora de Fátima. E em vários lugares que eu percorri, sempre estava cuidado por paróquias, comunidades Nossa Senhora de Fátima, e assim foi crescendo em mim essa experiência, até pela própria aparição de Nossa Senhora, pelo carinho que eu tenho com aqueles pastorinhos, as palavras de Lúcia, o livro de Lúcia, Apelos de Nossa Senhora de Fátima. Então também é um livro maravilhoso, e também pela própria história dessas crianças, desses pastorinhos, que vai chamando a atenção da gente, a própria história do anjo de Portugal, de 1916, que ensinou aquela oração tão belíssima às crianças: meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Por isso, a minha devoção com esse título foi crescendo, e até aquela história particular que eu já contei a respeito da imagem que eu tenho comigo hoje na minha casa, que eu já mostrei também numa das lives, aquela história tão particular com aquela imagem, que 20 anos eu namorei aquela imagem até ganhá-la de presente dos paroquianos de Itamonte. Então, queremos celebrar junto com você a proteção da Mãe Santíssima, iniciando hoje a novena, e também os 7 anos de beatificação dessa querida Santinha de Baipendi. Possamos, para celebrar esse mistério, reconhecer que somos pecadores e implorarmos a imensa misericórdia do Pai, cantando. Como a ovelha perdida, pelo pecado ferida, eu te
como uma pecadora caída, derramo aos teus pés minha vida. Vê as lágrimas no meu coração e salva-me. Deus Pai Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Oremos por todas as intenções colocadas para essa Santa Missa, principalmente todos aqueles que são devotos de Nossa Senhora, que iniciam conosco no dia de hoje essa novena, a Senhora de Fátima, mas principalmente pela passagem do 7º dia da alma do José Carlos dos Santos, por seus familiares, que possam agora ser também conduzidos pela Mãe Santíssima. Ó Deus, que pela humilhação do vosso Filho reerguestes o mundo decaído, enchei de santa alegria os vossos filhos e filhas, que libertastes da escravidão do pecado, e concedei-lhes a felicidade eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, os apóstolos e os irmãos que viviam na Judéia souberam que também os pagãos haviam acolhido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os fiéis de origem judaica começaram a discutir com ele, dizendo: Tu entrastes na casa de pagãos e comeste com eles. Então Pedro começou a contar-lhes, ponto por ponto, o que havia acontecido. Eu estava na cidade de Jope, e ao fazer oração, entrei em êxtase, e tive a seguinte visão. Vi uma coisa parecida com uma grande toalha, que, sustentada pelas 4 pontas, descia do céu e chegava até junto de mim. Olhei atentamente e vi dentro dela quadrúpedes da terra, animais selvagens, répteis e aves do céu. Depois ouvi uma voz que me dizia: Levanta-te, Pedro, mata e come. Eu respondi: De modo nenhum, Senhor, porque jamais entrou coisa profana e impura na minha boca. A voz me disse pela 2ª vez: Não chames impuro o que Deus purificou. Isso repetiu-se por 3 vezes. Depois a coisa foi novamente levantada para o céu. Nesse momento, 3 homens se apresentaram na casa em que nos encontrávamos. Tinham sido enviados de Cesareia à minha procura. O Espírito me disse que eu fosse com eles sem hesitar. Os 6 irmãos que estão aqui me acompanharam, e nós entramos na casa daquele homem. Então ele nos contou que havia visto um anjo apresentar-se em sua casa e dizer: Manda alguém a Jope para chamar Simão, conhecido como Pedro. Ele te falará de acontecimentos que trazem a salvação para ti e para toda a tua família. Logo que comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles,
da mesma forma que desceu sobre nós no princípio. Então eu me lembrei do que o Senhor havia dito: João batizou com água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo. Deus concedeu a eles o mesmo dom que deu a nós, que acreditamos no Senhor Jesus Cristo. Quem seria eu para me opor à ação de Deus? Ao ouvirem isso, os fiéis de origem judaica se acalmaram e glorificavam a Deus, dizendo: também os pagãos, Deus concedeu a conversão que leva para a vida. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Assim como a corça suspira pelas águas correntes, suspira igualmente minha alma por vós, ó meu Deus. Minha alma suspira por vós, ó meu Deus. Minha alma suspira por vós, ó meu Deus. A minha alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo. Quando terei alegria de ver a face de Deus? Minha alma suspira por vós, ó meu Deus. Minha alma suspira por vós, ó meu Deus. Enviai vossa luz, vossa verdade, elas serão o meu guia, que me levam ao vosso monte santo até a vossa morada. Minha alma suspira por vós, ó meu Deus. Minha alma suspira por vós, ó meu Deus. Então irei aos altares do Senhor, Deus da minha alegria. Vosso louvor cantarei ao som da harpa, meu Senhor e meu Deus. Minha alma suspira por vós, ó meu Deus. Minha alma suspira por vós, ó meu Deus. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O mercenário que não é pastor, ele não é o dono das ovelhas. Vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge. E o lobo as ataca e dispersa,
pois ele é apenas um mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Eu dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda muitas outras ovelhas que não são desse redil. Também a elas devo conduzir. Escutarão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. É por isso que o Pai me ama, porque dou a minha vida para depois recebê-la novamente. Ninguém tira a minha vida. Eu a dou por mim mesmo. Tenho o poder de entregá-la e tenho o poder de recebê-la novamente. Esta é a ordem que recebi do meu Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós ainda continuamos com a temática do bom pastor, lida no dia de ontem, quando nós lemos o Evangelho de João, até do versículo 1 ao 10. No dia de hoje nós prosseguimos do versículo 11 ao 18, quando no versículo 18 Jesus vai dizer qual é a verdadeira característica do pastor. Quando ele diz: ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo. Aquele que dá a vida pelos seus é o verdadeiro pastor, é o verdadeiro guia daqueles que dependem dele, que têm as suas vidas também seguradas por esse pastor, por aquele que conduz, aquele que é o guarda, o guardião dos que confiam na sua guarda, na sua proteção. E Cristo é esse, tanto que aqui, claro, a imagem maior é aquela que Jesus dizia: o Pai me deu tantos e desses eu não posso perder nenhum. Aguarda por nós, a nossa salvação. A sua imensa misericórdia não quer perder nenhum de nós. No dia de hoje também, nós vimos na primeira leitura, que é muito interessante, porque nós estamos acompanhando a caminhada da igreja nascente. A igreja que inicia a sua caminhada de evangelização, de corpo místico, a partir do Cristo Senhor. Cristo deu o mandato da igreja sobre a autoridade de Pedro, Mateus 16. Como corpo místico, como sacramento de Cristo, como sinal sacramental de Cristo, é ali na cruz, quando ele derrama então sangue e água. Essa imagem de Jesus de dar a João Nossa Senhora é a imagem que muito presente na igreja, de que Cristo oferecendo a nós uma mãe, a Mãe Santíssima, mas uma mãe neste mundo que é a igreja, que guarda os seus filhos neste mundo, nesse vale de lágrimas. A igreja nos conduz também nesse pastoreio, nessa evangelização. Ela guarda nossas vidas, ela é a guardiã da nossa fé e de nossas vidas, como a Mãe Santíssima. Mas ali na primeira leitura é interessante porque, veja, a evangelização, as primeiras comunidades estão sendo formadas pela evangelização, pela pregação dos apóstolos. Algo que aconteceu a partir de Pentecostes. Estamos no tempo pascal, nos preparando, já estamos na 4ª semana do tempo pascal, estamos nos preparando para Pentecostes. E justamente esse evento de Pentecostes, o Espírito Santo que é soprado sobre os apóstolos, que recebemos no batismo, é que nos leva adiante para falarmos e pregarmos a palavra de Deus. Para os apóstolos isso é fundamental, pois o Espírito Santo vai clarear, aquecer as suas mentes, vai tirar todo o véu, tudo aquilo que impede com que os apóstolos enxerguem verdadeiramente o mistério de Cristo. E ao olhar toda a Sagrada Escritura, Jesus vai mostrar a eles, através da ação do Espírito Santo, assim como mostrou aos discípulos de Emaús, que toda a Escritura, tudo, desde os profetas, falavam de Jesus.
esse momento de Jesus. Tudo estava ali, mas era difícil o entendimento, que agora não é mais, por causa da ação do Espírito Santo, que arde, que queima seus corações, que ilumina a sua razão, a sua mente, seu coração. E desta forma, o judeu, ele tem mais de 600 leis, desde os tempos de Moisés, que são importantíssimas. São importantíssimas. Porque essas leis, veja, a vida do judeu, a vida religiosa, a vida social, a vida política, tudo está em união. Está tudo unida a vida do judeu, religiosa, política, social. Então as leis são para a vida religiosa, para a vida social e vida política, para a justiça, para relações com o outro e com Deus. São leis sanitárias, de saúde, de cuidado. Desde aquele momento que Moisés, diante de uma multidão, foi ensinado, instruído por Deus, os divida em grupos, e assim vai estabelecendo as normas, as regras. E assim foi indo desde os tempos de Moisés, o povo judeu vivendo essas leis, para estar em conformidade com o Senhor, sabendo que a qualquer momento Deus está presente, e era necessário então também estar pronto para a presença de Deus. Aí vem a construção do templo, e ali no templo é colocada a Arca da Aliança contendo então as tábuas da lei, o cajado de Moisés, um pouco do maná. Ali então eles sentem a presença do Deus Altíssimo. O local, o lugar no templo, tem um lugar separado, é o lugar do Santo dos Santos, onde Deus, a força, a presença de Deus, para nós hoje é o nosso sacrário. É onde está o corpo santo do Senhor, presente na Santa Eucaristia, guardado para adoração e como viático sendo levado aos enfermos que não podem participar da Santa Missa. Para nós isso é sagrado. Para judeu, no templo, estes objetos contêm então aí a mão de Deus, são sagrados. E no Santo dos Santos só pode entrar o sumo sacerdote em exercício daquele ano. Somente ele pode entrar ali no lugar do Santo dos Santos. Os outros sacerdotes não podiam entrar, nem o povo, diante do Santo dos Santos. Então, para o judeu, por isso que são tantas leis, os cuidados necessários são de higiene, sanitários, para evitar doenças, porque ali é uma região que doenças podem proliferar, tanto que uma delas é carne de animais como o porco. Animais com carne gordurosa, essa carne, ela não pode ser guardada. Não tem como guardá-la, porque logo ela atrai bichos e doenças, por causa do local, da região, muito calor. Uma região de muito calor. Então os alimentos perdem com facilidade. Até quando você faz alguma coisa com o milho, né? Você vê que tão rápido também esse alimento atrai moscas, por causa da fermentação. Então é esse cuidado, todos os cuidados também, as leis são cuidados com a própria alimentação, para não gerar doenças. E tudo isso o judeu tem que ter esses cuidados, lavar as mãos, a higiene do próprio corpo. Até inclusive nesse tempo de pandemia, se tem uma coisa que nós precisamos aprender urgentemente, é essa situação de ter o cuidado com, muitas vezes quando a gente está doente, que nós temos um pouco essas mazelas, né? De estar doente e colocar as pessoas em risco por causa da nossa enfermidade. Principalmente nessas gripes, resfriados, onde que infelizmente muitas pessoas espirram um em cima do outro, espirra nos lugares, espirra nos objetos, tá com tosse, tá tossindo, tá pondo a mão na boca, depois tá pondo a mão nos lugares, nos objetos. Isso aí é transmissão, vai transmitir o vírus. É algo que na Europa e na Ásia eles já sabem. Eu estou resfriado,
uso máscara. Se eu estou resfriado, eu uso a máscara, porque evita que eu espirre nos ambientes e evita que eu fique pondo a mão na boca e colocando a mão nos objetos. Então é uma questão de higiene e é uma coisa que nós precisamos aprender, e tomara que aprendamos agora por causa desse uso dessa máscara aí, né? Daqui em diante, se eu estiver resfriado, eu não vou colocar as pessoas em risco de exposição, vou colocar a minha máscara e assim eu evito. Por isso, eu estou dizendo isso porque são muitas as leis dos judeus em todos esses sentidos. E aí vem Cristo. Cristo vem chamando o povo a segui-lo. Os discípulos, os apóstolos estão pregando, falando de Cristo, e muitos estão se convertendo a essa pregação, iniciando aí o cristianismo. Você vai ver, você já está acompanhando, está vendo, aí vai chegar Saulo de Tarso, que persegue os cristãos, porque eles agem contrário às normas, às leis judaicas. Então Paulo vai perseguir os cristãos porque eles estão indo contrário, eles estão contrariando as leis judaicas. São judeus traidores das leis judaicas. Saulo vai persegui-los até que Saulo se converte, se transforma em Paulo, e Paulo começa essa pregação, e imediatamente olha a ideia de Paulo, de São Paulo. Olha a ideia. Se eu estou abraçando a fé em Cristo, é em Cristo que eu estou abraçando a fé. Então eu não necessito abraçar a fé mosaica lá em Moisés. Eu não preciso das leis judaicas para seguir a Cristo. Eu preciso seguir a palavra, os ensinamentos de Cristo. Mas eu não preciso voltar lá atrás nas leis judaicas para chegar em Cristo. Basta eu abrir o coração para Cristo. E isso vai virar uma certa discórdia entre os judeus convertidos, chamados judaizantes, porque eles querem continuar observando todas as leis de Moisés. A circuncisão, a questão do alimento. Essa briga da circuncisão e do alimento vai ser gravíssima, gerando tanta confusão entre eles, que praticamente Paulo e Pedro vão a quase que discutir entre si, sendo necessário o primeiro concílio da história da igreja, que é o concílio de Jerusalém, onde vai se colocar essas questões. É necessário, para seguir a Cristo, voltar é necessário ter que seguir todas as leis judaicas, ou eu já sigo porque Cristo é a revelação total do Pai. Cristo está revelando inteiramente a vontade do Pai. Então eu preciso voltar lá atrás, quando ainda o conhecimento era imperfeito, para poder, ou eu já sigo o conhecimento perfeito que é dado em Cristo. Se eu quero me converter e seguir a Cristo. E aí começa a discussão. Tanto que se você for olhar nas cartas de Paulo, o que acontecia? As pessoas, os pagãos faziam holocaustos ou sacrifícios com animais, e a parte melhor era dada lá nos templos pagãos, aos sacerdotes pagãos, e a parte pior do animal, vamos supor, a carne de segunda, de terceira, era colocada à venda para os pobres, mas os pobres só tinham condição de comprar aquele alimento de segunda, que era então que sobrava desses sacrifícios pagãos. Mas e aí começou a discussão e a briga. Pode um cristão, podemos nós nos alimentarmos dessas carnes oferecidas aos pagãos? Oferecidas aos deuses pagãos? Podemos nós? Mas qual que é a questão da carne? Por causa da lei mosaica, aquela carne do porco. Por isso que criar porco em Israel é crime e pecado.
Aquele homem lá que criava porcos, o demônio entrou nos porcos e os porcos pularam lá no abismo, porque ali era um ambiente intenso de crime e de pecado. O filho pródigo lá, cuidando dos porcos, ele está envolvido no crime e no pecado, porque criar esse tipo de animal com carne gordurosa atrai doenças para aquela população. Então é crime e é pecado. E aí os cristãos estão se alimentando dessas carnes. Não estão seguindo o ritual judaico. E aí começa a briga, muita discussão. E aí vem o concílio de Jerusalém. E aí é aquela palavra que Jesus já tinha dito. Jesus diz: o que torna um homem impuro? Não é o que entra na sua boca, mas o que sai da sua boca, o que sai do seu coração. Não é o que entra no seu estômago. O que torna um homem impuro não é o que entra no seu estômago. O que torna um homem impuro é aquilo que entra no seu coração e sai da sua boca. É o pecado. O pecado em si. É aderir ao pecado, a uma vida de pecado. Não é a questão do alimento. Não é? Então, ali, desta forma, o Concílio de Jerusalém vai, então, dizer que não é necessário, para seguir a Cristo, não é necessário as leis judaizantes. Não precisa circuncisão, não precisa mais essa questão de não alimentar-se desses animais, dessas carnes. Porque a primeira leitura, veja, ele não quer concordar. Pedro está diante dessa discussão. Não é que ele não quer concordar. Pedro está sendo pressionado pelos seus a combater Paulo. E a impor em cima dos que querem, se quiser seguir a Cristo, tem que seguir a lei judaica. Você se lembra que quando Caifás rasga as suas vestes, quando a palavra de Deus, quando Jesus morre na cruz e o véu do templo se rasga, este é o sinal de que acabou o sacerdócio judaico. Acabou o sacerdócio judaico. Tanto é que hoje não existe sacerdote judeu. É rabino. Não tem mais sacerdote judaico. Foi assim, agora quem é o sacerdote por excelência, o sumo sacerdote é o Cristo Senhor. Então não tem mais sacerdócio judaico. Não existe mais. Por quê? Não existe mais templo. O templo está destruído. Não existe mais templo. Então não tem mais sacerdócio. O Santo dos Santos não está ali mais. E desta forma, veja, Pedro estava tão preocupado, mas como que eu vou fazer? Aí ele entra na casa desse oficial romano, Cornélio. Ele entra. E ali ele vai ter essa visão. E a palavra de Deus é dizendo isso. Veja, inclusive olha a visão de Pedro, em que o Pedro vai ver esses animais impuros, e veja, a palavra vai dizer a Pedro: agora pega e come desses animais, e Pedro vai entender isso. Pedro vai entender que não é aquela palavra de Jesus, não é esta carne, esse alimento que vai me tornar impuro. É quando eu abro o coração para o pecado. Levanta-te, Pedro, mata e come. E Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, porque jamais coisa profana e impura entrarão na minha boca. E a voz vai dizer: não chame de impuro aquilo que Deus purificou. E neste momento 3 homens se apresentaram, que é anjos enviados a Cesareia. E aqui então eles entram na casa. Então ele nos contou que tinha visto um anjo apresentar-se na sua casa. Manda chamar Pedro, e ele te falará desses acontecimentos. O Espírito Santo desceu sobre eles, da mesma forma que desceu sobre nós lá em Pentecostes. Então Pedro diz: eu me lembrei do que o Senhor havia dito. João batizou com água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo. E Pedro vai dizer: quem seria eu para me opor à ação de Deus? E ao ouvirem essas palavras, os judaizantes se acalmaram.
pois também aos pagãos Deus concedeu a conversão. Porque a ideia que eles tinham que a salvação era só para os judeus. Só os judeus seriam salvos, pagãos não. Só judeus seriam salvos, pagãos não. Nós somos pagãos. Para eles, Cristo não era para nós. E Paulo sai evangelizando. Paulo, a evangelização vai tomando todo o mundo grego-romano. Vai tomando o mundo. Essa evangelização vai se espalhando. E aí está, porque a palavra de Deus, o Espírito Santo dizendo a Pedro, a salvação, a conversão também é para os pagãos. E assim então, é isso que Jesus está nos ensinando. Que haverá um só rebanho, um só pastor, Ele. E no dia de hoje, celebrar isso com o início da nossa novena Nossa Senhora de Fátima, a Mãe Santíssima, a Beata Inha Chica, esse coração sensível às coisas de Deus, Nossa Senhora, a Beata Inha Chica, corações sensíveis à vontade de Deus. Pedro nesse momento deixou a sua sensibilidade, Deus falar mais uma vez no seu coração, através da ação do Espírito Santo. A salvação é para todos, o Senhor é o pastor. Jesus dizia, eu não vim para o são, eu vim para o doente. Eu vim para recolher todas as ovelhas dispersas. Eu vim reunir a todos. Há muitos que não são desse redil, mas eu também vim para eles. A salvação é para ti e para muitos. Para ti, judeu, e para muitos. Para muitos. E essa palavra então vai se estendendo, vai se espalhando, e através da ação da graça do Espírito Santo, Maria Mãe Santíssima, que está lá em Pentecostes, e ela já é cheia do Espírito Santo, como disse Isabel para ela. Isabel já havia dito para ela que ela é cheia do Espírito Santo, e agora ela está em Pentecostes, porque ela está junto, Maria está aos pés da cruz. Maria é o sinal da igreja sacramental. E agora Maria está em Pentecostes, porque Maria é o sinal da igreja missionária, da igreja que evangeliza, da igreja que está junto dos apóstolos. Maria é esta imagem. Por isso que no início da igreja, Maria e igreja sempre tem quase que o mesmo significado. É a imagem. Maria, a mãe que acolhe, a mãe universal, a igreja, a mãe que acolhe. Maria e a igreja estão totalmente unidas. O poder de Cristo protege essa igreja católica, apostólica, romana, das forças do inferno. Mas também tem Maria, Mãe Santíssima, a mulher do Apocalipse, que pisou na cabeça da serpente. Por isso o demônio não tem força contra essa igreja de Cristo, pelo poder e pelos méritos de Cristo, mas também por Maria, Mãe Santíssima, que protege os seus filhos, como na imagem de Apocalipse, ela protege o seu filho do dragão, do pecado. E assim então, a Beata Inha Chica tem esse amor grandioso pela Mãe Santíssima, porque a Mãe Santíssima sempre a levava ao encontro do Cristo Jesus. Maria, Mãe Santíssima, em todos os momentos e todas as suas aparições, ela nos leva ao encontro do Cristo Jesus, ela aponta para o Cristo Jesus. Por isso, vai dizer a igreja, não tenha medo de amar Nossa Senhora, porque por mais que você se ache devoto de Nossa Senhora, por mais que você ache que você ame demais Nossa Senhora, ninguém vai amá-la mais do que o próprio Jesus. Então não tenha... Amar Nossa Senhora é ter uma devoção mariana cristológica. Amar Maria é uma devoção mariana que sempre vai te levar a uma cristologia. É uma mariologia que só existe em função da cristologia. E se formos ficar esticando aqui a conversa teológica, a conversa doutrinal, nós temos aqui uma mariologia que sempre vai nos apontar cristologia, que sempre vai nos apontar uma eclesiologia, que sempre vai nos apontar para uma soteriologia, para a graça da salvação,
que sempre vai nos apontar para uma pneumatologia, que é o Espírito Santo. Por isso os padres da igreja estão dizendo: não precisa ter medo de amar Maria, não. Não tenha medo. Não tenha medo de amar Maria. Não tenha medo de ter devoção mariana. Não tenha medo de chamar Nossa Senhora de sua rainha, de senhora e rainha. Não tenha medo. Você não está, em nenhum momento você está cometendo idolatria, nem sacrilégio. Não tenha medo. Infelizmente, nossos outros irmãos não entenderam nada disso. O próprio Lutero, ele não concordou quando Calvino começou a tirar Nossa Senhora e Eucaristia desse movimento reformista. O próprio Lutero não concordou com isso. Quando Calvino começou a Nossa Senhora, Eucaristia, sacramentos, nem Lutero concordou com isso. Mas infelizmente o golpe já estava dado e aí já era tarde demais. Já era muito mais do que uma ação de desejo de que a igreja de Cristo se convertesse, se transformou em golpe político, tomado pelos príncipes alemães. E aí já era tudo já. Aí já tudo, inclusive tanta crueldade, tantos erros que isso aí você vai encontrar nos próprios escritos de Lutero. Tudo errado. Está quase que pedindo perdão por todas as besteiras que ele fez, por todos os erros que ele cometeu, principalmente de ver esse afastamento da Mãe Santíssima. Se afastarem da Mãe Santíssima, né? Ela não se afasta de ninguém. É se afastarem da Mãe Santíssima e se afastarem da Eucaristia. Para ele isso aí foi sabe aquela questão de como se eu quisesse fazer uma revolução, e aí aqueles que me seguem na revolução disseste para mim: pô, vamos matar sua mãe, porque a sua mãe também é uma traidora. Minha mãe ninguém põe a mão não. Não, ela é uma traidora do nosso movimento. Vamos matar sua mãe. Não era eu não queria isso. Eu não queria que ninguém atentasse contra minha mãe. E aí eles vão e atentam contra minha mãe. E aí para mim aquilo é um duro golpe. Os meus desvaneios fugiram das minhas capacidades. Então, não, por isso, e aí começa com essa ideia de que é idolatria, que não sei o que lá mais, assim, não tenha medo não, minha gente. Os santos padres da igreja estão dizendo para nós: não tenha medo, porque essa devoção mariana te leva para Cristo, te leva para a igreja, te leva a viver a ação do Espírito Santo. Não tenha medo, abrace isso. A Beata Inhaxica não tinha estudo. A Beata Inhaxica não tinha estudo, é uma analfabeta, e ela aprendeu na sua devoção mariológica, mariana, ela aprendeu o que é eclesiologia, ela aprendeu o que é cristologia, ela aprendeu tudo os tratados, o que é pneumatologia, ela aprendeu trindade com a Mãe Santíssima. Por isso, tenha esse amor a Nossa Senhora. Se Nossa Senhora já faz essa promessa tão magnífica de dizer a nós que os seus devotos, todos aqueles que rezam o Santo Terço, ela já prometeu, olha só a graça, ela prometeu que no dia da nossa morte, ela nos pegará pela mão e nos levará já no primeiro sábado após a nossa morte, ela já nos levará para dentro da morada eterna do céu, junto com o nosso Senhor. Ela prometeu. Você pode estar lá no purgatório. E aí eu morro na quarta, na quinta, na sexta eu estou lá no purgatório. No sábado de manhãzinha ela já está passando lá, chamando você e te levando para o céu, para as alturas. Claro, eu estou fazendo aqui uma alegoria, né? Só para você entender o sentido e a força dessa devoção mariana, principalmente através
aí da guia, da intercessão da Beata Inha Chica, que hoje celebramos 7 anos de sua beatificação, como bem disse aí aqui as irmãs que estiveram tão presentes nesse dia, né? Assim, eu não estava presente porque eu não estava morando em Minas Gerais, mas o cônego e outros padres, todos também estiveram nesse dia tão glorioso, nesse dia tão bendito. Eu acompanhei de longe, acompanhei lá de São Paulo os vídeos, mas um dia tão glorioso, um dia tão bendito para o povo Aipendi, de ver que aquela que é tão amiga de Nossa Senhora agora vai sendo reconhecida, vai subindo aos altares. Para quê? Para mostrar ao povo um caminho seguro para o céu, que passa pelo coração da Mãe Imaculada, que passa pela oração do terço, que passa por essa devoção mariana. É um caminho seguro, é um caminho seguro, porque ela, a Mãe Santíssima, prometeu, todas as vezes que você reza a Salve Rainha, ela te promete te ajudar a percorrer e a passar por esse vale de lágrimas, para chegar em seu Filho Jesus Cristo nosso Senhor. Esses dias eu estava assistindo novamente aquele filme, O Alto da Compadecida. Eu já falei sobre isso. Eu acho admirável o final daquele filme. Isso é obra de arte. Isso é uma obra de arte. O final desse filme é fabuloso. Se você não assistiu, esse tempo que você está perdendo dentro de casa aí, vendo tanta besteira, morte não sei do que, matou a mulher, matou o marido, matou as crianças, e não sei o que lá mais, esse jornal só falando de besteira, só falando de bagunça, é só com essa politicagem suja. Em vez de você ficar perdendo tempo, vai, assista aí, ó, O Alto da Compadecida. O final é belíssimo, o final, porque mostra quem é a Mãe Santíssima, a advogada nossa. A advogada nossa. Como dizia o personagem, ela é gente como a gente, e ela entende o que a gente passa e vive. Por isso, veja a fala do personagem: meu Senhor Jesus, não fica chateado comigo, mas eu chamei alguém que entende a gente, que é gente como a gente. Claro, Cristo Jesus é gente como a gente, mas ele também é Deus. Mas aí ele falou assim: então eu só chamei ela porque ela há de ser minha advogada. É muito bonito, assista lá para você ver, você vai entender qual é o papel de Nossa Senhora na nossa vida. E por isso que a Santa Igreja vai dizer, e os padres: não tenha medo de tê-la como mãe, porque é ela, com certeza, que vai interceder por você, junto de Nosso Senhor, para você ganhar a morada eterna. Pela intercessão da Beata Inha Chica, pelas mãos de Maria, bendita seja a Mãe Santíssima. Amém. Vamos ficar de pé, vamos apresentar a Deus as nossas preces. E a nossa resposta será: Deus de infinita bondade, escutai-nos. Deus de infinita bondade, escutai-nos. Senhor, que nos dais a vida e a salvação, inspirai nossas atitudes de cristãos e que elas sejam carregadas de caridade, de misericórdia e de bondade, nós vos suplicamos. Deus de infinita bondade, escutai-nos. Vosso Santo Espírito fecunde nossa vida com seus dons, para que sejamos fiéis servidores de vosso reino, nós vos suplicamos. Deus de infinita bondade, escutai-nos. Fortalecei a vida de todos que se voltam com intensa caridade aos pobres, aos tristes e feridos pelas injustiças do mundo, nós vos suplicamos. Deus de infinita bondade, escutai-nos. Por todos nós, devotos da Beata Inha Chica, para que possamos sempre confiar na sua intercessão junto à sua Sinhá, nós vos suplicamos. Deus de infinita bondade, escutai-nos. Ó Pai de amor, ajudai-nos a seguir fielmente o Evangelho de vosso Filho, nosso verdadeiro pastor, e que todos os homens e mulheres o reconheçam
como Salvador vós, como o vosso Salvador, vós que viveis e reinais para sempre. Amém. Numa noite de suor, sobre o barco em alto mar, o céu começa a clarear, a tua rede está vazia, mas a voz que te chama te mostrará um outro mar, e sobre muitos corações a tua rede lançará. Orar, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba ao Senhor por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, as oferendas da vossa Igreja em festa. Vós que sois a causa de tão grande júbilo, concedei-lhe também a eterna alegria. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, mas sobretudo nesse tempo solene que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Pela oblação de seu corpo pregado na cruz, levou à plenitude os sacrifícios antigos. Confiante, entregou em vossas mãos seu Espírito, cumprindo inteiramente vossa santa vontade, revelando-se ao mesmo tempo sacerdote, altar e cordeiro. Por essa razão, transbordando de alegria pascal, celebramos a vossa glória, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda ao Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças, o partiu, deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé.
Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Pedro, todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, de todos os que partiram desta vida, principalmente pela passagem do 7º dia da alma de José Carlos dos Santos. Acolhei junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós. Dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, a Senhora de Fátima, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos, a Beata e a Chica, todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não leis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor seja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Jesus se pôs entre os discípulos e lhes disse: a paz esteja convosco. Aleluia. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Pelos prados e campinas verdejantes eu vou. É o Senhor que me leva a descansar. Junto às fontes de águas puras, repousantes eu vou.
Oremos. Ó Deus, olhai com bondade o vosso povo e concedei aos que renovastes pelos vossos sacramentos a graça de chegar um dia à glória da ressurreição da carne. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E diante da Mãe Santíssima, Nossa Senhora de Fátima, então nós vamos iniciar então o nosso primeiro dia de nossa novena. 13 de maio, na cova da Iria, no céu aparece a Virgem Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Primeiro dia da nossa novena, Nossa Senhora de Fátima, a oração preparatória. Ó Santíssima Virgem Maria, Rainha do céu e do rosário, e Mãe de misericórdia, que vos dignastes manifestar em Fátima a ternura de vosso imaculado coração, trazendo-nos mensagens de salvação e de paz. Confiados em vossa misericórdia maternal e agradecidos às bondades de vosso amantíssimo coração, viemos a vossos pés para rendermos o tributo de nossa veneração e amor. Concedei-nos as graças que necessitamos para cumprir fielmente vossa mensagem de amor. E aqui vos pedimos nesta novena, se tem de ser para a maior glória de Deus, honra vossa e proveito de nossas almas, assim seja. Primeiro dia da nossa novena, o tema penitência e reparação. Ó Santíssima Virgem Maria, Mãe dos pobres pecadores, que aparecendo em Fátima deixastes transparecer em vosso rosto celestial uma leve sombra de tristeza, para indicar a dor que vos causam os pecados dos homens, e que com maternal compaixão exortastes a não afligir mais a vosso Filho com a culpa e a reparar os pecados com a mortificação e a penitência. Dá-nos a graça de uma sincera dor dos pecados cometidos e a resolução generosa de reparar com obras de penitência e mortificação todas as ofensas que se inferem a vosso divino Filho e a vosso coração imaculado. Assim como pedistes de São Francisco e de Santa Jacinta Marto a reparação. Oração final. Ó Deus, cujo unigênito, com sua vida, morte e ressurreição, nos mereceu o prêmio da salvação eterna, o suplicamos, nos conceda que, meditando os mistérios do Santíssimo Rosário da bem-aventurada Virgem Maria, imitemos os exemplos que nos ensinam e alcancemos o prêmio que prometem. Pelo mesmo Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave, ave, ave Maria.
Ave, Ave Maria. Mais uma vez. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Assim como pedimos a intercessão querida da Beata Inha Chica, seu carinho tão grande pela Mãe Santíssima, por nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos cantar só o refrão do hino da Beata Inha Chica? Beata Inha Chica, rogai por nós. Bom, daqui a pouco então você automaticamente, encerrando aqui, já lá no Facebook, na Beata Inha Chica, você já acompanha esta missa em comemoração dos 7 anos da beatificação, direto do santuário com o Padre Edinho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Mãe Santíssima, da Beata Inha Chica, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E de paz, que o Senhor vos acompanhe. Aleluia, aleluia. Graças a Deus. Aleluia, aleluia. Já vai lá agora, já entra lá no Facebook, Beata Inha Chica, para acompanhar esta missa em celebração dos 7 anos da beatificação da nossa Santinha.